Como gerar vínculo com seu adolescente? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu gostaria de convidar você para se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, e também ativar a barra de notificações. Bom dia, família! Meu nome é Débora Miranda Rodrigues, eu sou psicóloga, tenho especialização também em terapia familiar, atendo os adolescentes aqui na clínica e este é o canal onde eu consigo comunicar para pais de adolescentes, educadores da área e demais psicólogos que querem trabalhar com adolescentes também, um pouco sobre esse mundo, da adolescência. Inclusive, eu lancei um livro junto com a editora Viseu, O Ser Adolescente, Adolescência Como Nunca Te Contaram, que justamente meu objetivo é trazer a adolescência de uma outra ótica, de uma outra perspectiva, e geralmente essa perspectiva é a deles no consultório mesmo. Quando nós falamos sobre o vínculo com o adolescente, eu gosto de trazer como é que eu consigo dizer? Uma verdade aqui para os pais, viu? O adolescente, ele é difícil? É uma fase complicada? Né? É difícil para o adolescente que está vivendo essa fase, porque é uma inundação de informação na cabeça dele, é como se o drive dele tivesse atualizado e ele não soubesse como lidar com aquilo ali. Isso não é a primeira vez que acontece no desenvolvimento humano, A gente, quando tem um bebê, até ali 1 ano, a gente passa por alguns saltos de desenvolvimento, Se você é mãe de adolescente e mãe de bebê também, você vai entender perfeitamente isso que eu tô te falando. O bebê, ele passa por umas fases em que é um choro incontrolável, não come direito, não dorme direito, dá um desgaste físico e emocional, principalmente ali para a mãe que acompanha esse bebê de perto, Porque ele tá passando por uma crise ali. Ou é um salto de crescimento, Tipo assim, ele tá crescendo e o corpo passa por essa questão toda, ou é um pico de crescimento ou um salto de desenvolvimento. Crescimento, a gente está falando enquanto tamanho mesmo, a gente sabe quanto que um bebê cresce. O desenvolvimento, nós estamos falando das habilidades, O bebê que ele está indo começar a sentar, um pouco antes essa habilidade já chega no cérebro dele, ele não sabe o que fazer com aquela informação toda e fica com comportamentos diferentes, ele não sabe lidar com aquilo. Pouco tempo depois você vê que ele alcançou novas habilidades ali. Isso acontece ao longo, principalmente do 1º ano. A adolescência não seria muito diferente disso. Nós estamos falando de uma fase de crescimento, nós estamos falando de uma fase de autodesenvolvimento também, Várias novas habilidades ali estão chegando, com esse adolescente. Tem a questão hormonal também, e tudo isso de uma vez o adolescente não sabe lidar com isso. Então é difícil para o adolescente e é difícil para todo mundo que vive ao redor do adolescente também. E qual que é o ponto aqui, nesse paralelo que a gente está falando do bebê com o adolescente? O bebê, ele estressa a gente? Estressa. Ele demanda da gente? Demanda. Ele deixa a gente mega cansado? Também deixa, só que a gente tem toda essa empatia com esse bebê. Com o adolescente, a gente sei que ranço que a gente arruma com o adolescente, que a gente quer repelir ele de alguma forma. O que eu gosto de analisar aqui? Que eu gostaria de provocar essa reflexão em você que ou trabalha com adolescente ou que também é pai de adolescente. Esse adolescente, para você que visa um vínculo, Débora, eu não consigo me relacionar com um adolescente. Eu não consigo, eu posso tentar separar um dia específico da semana só para aquilo, eu não consigo. O adolescente, a não ser que seja caso muito esporádico, de repente, de adoção, que esse adolescente, ele chegou adolescente para você, se você o acompanha desde o nascimento, ele não brotou adolescente, Ele caiu, meu Deus do céu, ele é um adolescente. Se você apresentou uma dificuldade de vínculos com o seu adolescente, é muito provável que essa dificuldade de vínculo, ela venha acontecendo desde a fase da infância. É claro que a adolescência, por ser uma fase complicada, às vezes tem famílias, sim, que tiveram um vínculo o tempo todo e que agora não conseguem, assim, dar uma ajustada. Mas eu afirmo com propriedade, a família que sempre teve esse vínculo e agora encontra uma dificuldade, é muito mais fácil reverter essa situação do que a família que foi negligenciando isso há muito tempo, entendeu?
É muito mais difícil para a família que nunca conseguiu tirar um dia na semana para fazer alguma coisa. Eu falo sobre isso, gente, jogo de tabuleiro, jogo de carta. Desliga essas questões eletrônicas, sabe? Ah, vamos ver um filme, é bacana, mas um filme, vocês estão perto, cada um no mundo assistindo aquilo ali. Ou uma coisa bacana, ah não, Débora, mas na minha família a gente gosta demais de assistir um filme. Assiste o filme, depois pede uma pizza, não é para comer a pizza assistindo o filme, desliga a televisão e vamos conversar sobre o filme. Fulano, o que você achou sobre esse filme? Fulano, o que você percebeu sobre esse filme? Sabe? Porque essa questão de vínculo não é só você estar perto do seu filho, né? Você precisa ter um vínculo, até porque muitos adolescentes convivem sob o mesmo teto com os pais, mas não conseguem ter esse vínculo. Esse vínculo é conexão, sabe? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o lugar do adolescente na família. E isso a gente consegue associar com essa questão de vínculo aqui, porque o adolescente precisa se sentir pertencido à sua família, sabe? Ele precisa olhar para você, para a família de vocês e entender que ele é uma peça de quebra-cabeça ali, que se ele não estiver, essa família, ela não é uma família completa. Na maioria das vezes, isso não acontece com o adolescente. Ele consegue sentir isso em amizades, né? Ele consegue se sentir pertencido a um grupo ali de amigos da escola, e geralmente não conseguem ter isso em casa. Por quê? Porque às vezes os pais não conseguem verbalizar ou mostrar para ele exatamente isso, sabe, meu filho, você é importante. Aí a gente vai vir almoçar, a gente está esperando você à mesa, porque fica lá dentro do quarto, não, mas o nosso almoço não é a mesma coisa se você não estiver com a gente. Você, por favor, vem estar aqui conosco, né? Uma outra coisa que é interessante, concorde você, pai ou não, né? Que eu já tive pais que falaram isso comigo, olha, eu não concordo com você. Essa opinião, ela não é uma opinião minha, ela é uma opinião científica. O adolescente, ele não terminou o desenvolvimento dele. Então, você, pai, deixar o seu filho fazer o que ele quer, você está levando ele para uma perdição, um caminho totalmente perdição. Por quê? Nós, adultos, somos responsáveis pela nossa escolha. É tanto que a gente responde inclusive, judicialmente por isso, né? É uma questão de ação, consequência, eu arco com essa consequência. O adulto, ele tem uma maturidade, ou deveria ter uma maturidade para lidar com isso. Isso não acontece com o adolescente, é por isso que você responde pelo seu adolescente. Então, tudo que o adolescente quiser fazer, ele não pode simplesmente fazer. Por exemplo, vou citar de novo um almoço, um jantar aqui em família. O adolescente vai chegar e falar assim, eu não quero sentar. Por algum motivo, você entendeu que, nossa, hoje foi um dia difícil, porque ele perdeu nota, eu quero respeitar esse espaço dele. Ok, né? A gente precisa validar aqui toda essa questão do sentimento do adolescente. Mas todos os dias esse adolescente não participar das refeições porque ele não quer, você vai ser o responsável por essas consequências lá na frente. Porque lá na frente você provavelmente vai mandar uma mensagem para um psicólogo, para um amigo, falar, não, eu não sei o que eu arrumo com o meu adolescente, tá? Você precisa colocar esses limites, entende? De novo, vou ressaltar, porque eu já tive essa questão em consultório. Isso não é uma opinião da Débora. A minha opinião, quem eu sou, eu, Débora, quem me conhece de perto, não é o meu papel aqui. Meu papel aqui não é desenvolver uma amizade, é passar justamente uma questão de um conhecimento científico específico nessa área e, enquanto desenvolvimento mesmo, eu estou afirmando para você. Você é o responsável do seu filho, então você tem que ter as rédeas dessa situação toda, inclusive procurar conhecer mais sobre ele, né? Conhecer de fato o seu filho. Em algumas palestras eu faço algumas dinâmicas pedindo isso. Você conhece o seu filho? Você sabe me falar sobre o seu filho? Não assim, o que você acha? Se eu te fizer algumas perguntas-chave, você vai conseguir me responder? A maioria não. Isso me diz sobre um relacionamento ali, não existe esse vínculo. E isso é de suma importância. Se o adolescente ele não se reconhece dentro de casa, esse adolescente vai para uma faculdade, esse adolescente vai fazer um intercâmbio, como é que vai voltar para casa? Como é que você vai ser um excelente avô se não existe essa conexão, sabe? Como é que seu filho vai querer estar alinhado ali
Isso é totalmente impossível caso não haja essa conexão. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha servido para provocar algumas reflexões. Meu objetivo principal é que as pessoas, após assistirem esses vídeos, sintem e façam pensando, caramba, realmente, como é que isso funciona? Realmente, o que eu posso fazer? Né? É provocar essas reflexões mesmo. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, dê um like também. E lembre-se que juntos nós podemos vencer essa pior fase. Até o próximo vídeo.